Vamos agora fazer a questão número 8 do nosso material, questão de transferência 2014-1. Ele fala o seguinte, ó: um recipiente contém uma amostra de ácido que pode ser tanto ácido sulfúrico quanto ácido fosfórico. Então eu tenho aqui um recipiente, vou fazer de preto. Eu tenho aqui um recipiente que pode ser, dentro desse recipiente, pode ser tanto ácido sulfúrico, o H2SO4, como pode ser o H3PO4. Aí ele fez o seguinte: para se determinar a identidade do ácido no recipiente, uma alíquota de 10 ml é diluída até o volume de 1000 ml. Então ele pegou aqui uma alíquotazinha de 10 ml e diluiu essa alíquota num recipiente de 1000 ml, ou seja, 1000 ml. Uma alíquotazinha de 10 ml. O pH, ele continua aqui, ó. O pH da amostra após a diluição é determinado um pH igual a 3. Então já tem aqui um pH igual a 3, certo? Vou borrar um pouquinho para cá. Beleza. pH igual a 3. Continuando. A amostra diluída tem seu pH elevado ao neutro, ou seja, pH 7, por meio de uma mistura de 100 ml de uma solução de NaOH com a molaridade de 1,3 deixa eu voltar aqui, de 1,3 não, de 1 vezes 10 a menos 3. Após a reação de neutralização, forma-se uma solução salina com a concentração molar de 2,5 vezes 2 a menos 4. Ele me dá aqui as massas molares de cada elemento químico que participa e ele pergunta a incorreta. Então, eu vou puxar para cá para a gente poder fazer a questão. Então, vamos lá. Acompanhe aí no seu material comigo essa questão aqui agora. Olha só. Então, ele pegou esses 1000 ml e colocou aqui dentro agora, ele colocou aqui dentro uma solução de NaOH com uma molaridade. Então, o NaOH ele tem uma molaridade de 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro e um volume de 1000 ml. Lógico, meu aluno fera, que a solução final vai ter 2 litros. É lógico. Eu tinha 1000 ml. Eu já tinha 1000. Coloquei mais 1000. Agora eu tenho um volume aqui dentro de 2000 ml. E o pH, por causa dessa diluição, é um pH 7. Aqui formou uma solução salina que tem uma concentração molar de 2,5 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 4
mols por litro. Bacana? Então, primeira coisa, se o pH é 3, quer dizer, quando eu dissolvi esse ácido, se o pH é 3, pela fórmula do pH, que pH é igual a menos log da concentração dos íons H+, toda vez que o pH é um número inteiro, então quer dizer que a concentração dos íons H+, é igual a 10 elevado a esse número negativo. Beleza? Mas tudo bem, vamos deixar aqui e vamos desenvolver isso aqui. Vou puxar um pouquinho para cá para a gente desenvolver. Eu tenho aqui uma reação de neutralização. Como é que você sabe, Sandrão? Esse ácido não, desculpa, essa base, ela reagiu com um ácido, tá? Eu só não sei se foi o ácido sulfúrico ou ácido fosfórico, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Aqui dentro, que eu vou chamar aqui de recipiente 1, tá? Dentro do recipiente 1, que é esse aqui, dentro desse lindo recipiente, quando eu coloquei, vou botar aqui de azul, né, para ver se melhora, ficou horrível. Dentro desse recipiente 1, deixa eu ver se fica melhor aqui com essa cor. Não. Vou botar o rosinha mesmo. Não, botar o azul. Recipiente 1 e vou chamar aqui de recipiente 2. Certo? Só para ficar mais fácil na hora do nosso raciocínio. No recipiente 1, um ácido, que eu não sei qual é, um ácido, que aí pode ser tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido fosfórico, reage com uma base e forma sal e água. Presta atenção. Um ácido, ele se caracteriza por ter um íon H+. A base se caracteriza por ter um íon OH-. A água, que é o H2O, ela é a união do hidrogênio do ácido com o OH da base. Então, esses carinhas aqui vão se juntar e vão formar a água. O que é o sal, Sandrão? É o cátion da base com o ânion do ácido. Então, esses dois carinhas aqui agora vão se ligar e vão produzir o sal. Beleza? Como é uma reação de neutralização total, presta atenção. Como é uma reação de neutralização total, sempre aqui vai ser um mol. Sempre, sempre, sempre será um mol aqui, tá? E agora, Sandro, a quantidade de água. Vamos dizer que H tem a X átomos e o OH tem as Y hidroxilas. A água sempre vai ser o X multiplicado pelo Y. E aqui você inverte. Para você fazer um balanceamento, esse é o macete do Sandrão. Você vai pegar o X, a quantidade de átomos de H vai para frente da base e a quantidade de OH vai para frente do ácido. Então, se eu souber quantos mols eu tenho aqui, eu faço a relação para quantos mols eu tenho aqui na base. Mas, Sandrão, como é que você vai saber qual é o número de mols? Simples. Primeiro, eu vou fazer o do sal. Então, vamos lá, sal. O sal, pelo que eu estou vendo aqui, ele está num volume de 2.000 litros. Aliás, um volume de 2 litros. Com uma molaridade de 2,5 vezes 10 a menos 4 molar. Isso está aqui, ó. O volume que eu passei para litros e a molaridade do sal.
como ele falou na questão, ele me disse que o sal, após a neutralização, você constata essa molaridade. Existe uma fórmula, que a gente já aprendeu em soluções, que molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume. Logo, eu posso dizer que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Tudo certo? Pô, então eu posso achar o número de mols do sal. E é mesmo, né, Cedrão? Então, o número de mols do sal vai ser, eu tenho a molaridade, que é 2,5 vezes 10 a menos 4. E eu tenho o volume, que é 2 litros. Bacana? Certo? Então, o número de mols do, do sal vai ser 2 vezes 2,5 vai dar 5. Eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 mols. Vou deixar esse número de mols aqui, tá? E vou fazer o mesmo raciocínio para a base, certo? Então, na base, eu vou usar o mesmo raciocínio. Observe que a base eu também tenho, ó, que coisa, eu tenho o volume de 1000 ml, que vale 1 litro, e tenho a molaridade, vou usar a mesma fórmula. Ah, Sandra, então o número de mols da base vai ser a molaridade da base, que é 1 vezes 10 a menos 3, ok? Vezes o número de mols, vezes o volume, que é 1. Ah, então o número de mols da base, Sandrão, é 1 vezes 10 a menos 3 mols. Bacana, beleza. Então é o seguinte, raciocina com o Sandrão. A partir de agora eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu vou agora para o meu segundo raciocínio, que é o seguinte. Segundo raciocínio. Eu sei que a reação ácido, que eu não sei quem é, mais o NaOH, que eu não sei quem é, formou água e sal. Eu sei que o sal aqui obrigatoriamente é 1 mol. Quando aqui for 1 mol, aqui eu não sei ainda, porque mediante o macetezinho que Sandrão deu aqui, vai depender qual é esse ácido. Como assim, Sandrão? Observação do Sandrão para você aqui agora. Fazer uma observação do Sandrão. Por exemplo, se o ácido for o ácido sulfúrico, ao reagir com NaOH, ele vai produzir água, H2O, e um sal, que vai ser o NaSO4. Que será o NaSO4. E aqui tem o macete do Sandrão. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Quantos OH tem aqui? 1. Então, o 2 de hidrogênio vai para a base e o 1 do OH vem aqui. 1 vezes 2, 2 mols de água. Aqui é sempre 1, né? 1. Ok. Então, só que quantos sódios eu tenho aqui? 2. Como eu não posso mais botar um 2 aqui, eu boto um 2 aqui. Certo? E quantos SO4 eu tenho aqui? Lembre-se, o SO4 é um íon oxigenado, então eu não posso separar ele, vou ter que raciocinar ele como sendo uma coisa só. Então aqui só tem um SO4. Ok? Certo? Não separa os ânions oxigenados. Observe que está balanceada essa equação. Se for o ácido fosfórico, H3PO4, o raciocínio do Sandrão é mesmo. Ao reagir com NaOH, ele vai produzir água e um sal, só que nesse caso NaPO4. Lembre-se que para eu formar a água, para eu formar essa água aqui, é a união do hidrogênio do ácido com H na base. Qual a proporção? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3. Vem para frente da base. Quantos OH eu tenho aqui? 1. 1 vezes 3, 3. É a quantidade de moléculas de água.
Aqui vai ser sempre 1, correto? Beleza. Só que quantos PO4 eu tenho aqui? Vou raciocinar como uma coisa só tem um PO4, aqui também só tem um. Lógico, se eu tivesse um parênteses e aqui tivesse um 2, aí eu tinha que abrir um parênteses aqui e botar um 2 aqui, né? Ou fazer alguma coisa que o balanceamento permitisse. Mas nesse caso só tem um, facilitou bastante. Quantos sódios eu tenho aqui? 3. Então eu tenho que botar um 3 aqui. Beleza. É o seguinte, aí é simples. Esse raciocínio que o Sandrão vai usar vai ser para descobrir qual é esse número de mols aqui. Então vamos pegar a reação de cima. Quando eu tiver logo, eu posso fazer esse seguinte raciocínio aqui agora. Quando eu tiver x mols de NaOH, quando eu tiver x mols de NaOH, não ficou bonito esse NaOH, eu vou fazer melhor. Quando eu tiver x mols de NaOH, eu tenho 1 mol do sal, que eu também não sei quem é, porque pode ser o Na2SO4 ou Na3PO4. Depende de quem for o ácido que reagiu. Ok. Mas eu vi lá que é o seguinte, quando a gente voltar aqui, você vai ver o seguinte, ó. Olha aqui para Sandrão. Quando o sal, quando eu misturei, quando eu botei a base naquele ácido lá, eu estou misturando 1 vezes 10 a menos 3 mols da base, que me produziu 5 vezes 10 elevado a 4 mols do sal. Então, opa, e tia Sandrão, ó, olha que bacana. Então aqui eu posso fazer o seguinte. Quando eu misturei 1 vezes 10 a menos 4 mols de NaOH, a reação de neutralização com um desses dois ácidos aqui me produziu 5 vezes 10 a menos 4 mols do sal. Bacana. O que é que eu faço agora? Cruz credo. Pois é, se eu achar o número de mols. Se aqui der 2, o ácido, o referido ácido é o ácido sulfúrico. Se aqui der 3, o referido ácido é o H3PO4 por causa desse balanceamento de sal, balanceamento de ácido mais base para produzir sal. Reação de neutralização que Sandrão acabou de dar um macete para você. Então vamos lá. Então x vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 4 vezes 1 dá 1 vezes 10 a menos 4, não, desculpa, a menos 3, né? Menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Dividido por 5 vezes 10 a menos 4. Como é que eu vou fazer aqui, Sandrão? 5, 1 dividido por 5, você sabe que vai dar 0,2. Mas para ficar mais fácil é o seguinte. Se eu puder cortar essas potências, fica fácil, não fica? Então é fácil. Não aparece, mas tem uma vírgula bem aqui, né? Então a vírgula que está aqui, se eu pular uma casa, eu vou ter 10. Quando eu corro a vírgula que estava aqui e vem para cá, eu andei uma casa para direita. Quando eu ando para direita, eu subtraio a potência. Então, menos 3 com menos uma casa vai dar menos 4. Então, agora eu tenho 5 vezes 10 a menos 4. Opa, olha que legal. Posso cortar esse 10 a menos 4 com esse 10 a menos 4? Quanto é 10 dividido por 5? Sandrão, 10 dividido por 5 é 2. Eita, então quer dizer que eu tenho 2 mols aqui, né? Então, o meu referido sal... desculpa, né? Então, o ácido lá do início é o ácido sulfúrico, que vai produzir na reação de neutralização com a base o NaSO, que tem um 2, né? NSA2SO4. E aí, se você observar numa das respostas,
eu tenho aqui a seguinte opção. Forma o sal formado, ele quer a incorreta, é um eletrófilo. A massa molar do sal formado após a reação de neutralização é igual a 1,64. A solução de NH utilizada na reação de neutralização tem pH igual a 11. Antes da diluição, a amostra ácida tinha um valor de 1. Então, vamos responder todas essas alternativas aqui agora, tá? Primeiro eu vou logo matar aqui o seguinte. A massa molar do sal formada, né, é 164. A partir daqui das massas molares, eu já vou logo ver isso aqui, ó. Então vamos lá. Será que a massa molar desse sal é isso mesmo? Vamos ver. Como é que eu faço aí, Sandrão? Você vai fazer a massa molar. Quanto é a massa do oxigênio? Quanto é a massa do enxofre? Quanto é a massa de sódio? A massa do oxigênio é 16. 16 vezes 4, 64. A massa do enxofre é 32 vezes 1, 32. A massa do sódio é 23 vezes 2, 46. 4 mais 6, 10, dá 12. 12 vai 1. 1 mais 6, 7. 7 com 3, 10. Então, a massa molar do sal produzido é 142 mols por litro. 142 mols por litro. Ele está dizendo aqui na letra B que a massa do sal que forma após a reação de neutralização é 164. Falso. Mas você poderia falar agora, Sandrão, e as outras? Bora fazer as outras. Sandrão, o que é um eletrófilo? Um eletrófilo é aquele cara que é um receptor, certo? De elétrons. Nucleófilo é doador. Então, o sal que se formou foi esse sal aqui, ó. Foi o Na2SO4, certo? O NaSO2O4, ele vai ter o quê? Ele tem a seguinte forma estrutural. Vou fazer aqui para você. Sabendo que o enxofre e o oxigênio, né, são da família 6A. Então você teria essa seguinte estrutura. Você tem um Na ligado ao oxigênio. Você tem um enxofre fazendo essa ligação dupla, porque ele pode fazer. E aí vamos lá. Lembrando que aqui sobra 2 pares de elétrons. Então, nucleófilo é o cara que doa elétrons, ou seja, tem que ter elétrons sobrando, somente o átomo central. O nucleófilo é aquele receptor ou aceptor de elétrons, é chamado de eletrófilo. Então, nesse caso aqui, você vê que não sobra pares de elétrons no enxofre. Então, ele é um eletrófilo, correto. Segundo, uma solução de NaOH, a solução de NaOH utilizam, na reação de neutralização tinha pH igual a 11. Sim, vamos ver aqui, ó. Vamos para cá. Quanto é a concentração de íons OH-? A gente viu que o número de mols, presta atenção, o número de mols a concentração molar do NaOH é 10 elevado a menos 3. Então, quando você for fazer a reação de dissociação dessa base, você vai ter o seguinte, ó. NaOH, quando você coloca em água, vai produzir um íon H+, vai dissociar, né, em um íon H-. A concentração, você viu que o número de mols dele é 10 a menos 3, né? 10 a menos 3. Se eu tenho 10 a menos 3 aqui, aqui é 10 menos 3 mols de Na
E aqui também é 10 a menos 3. Lógico, ela é uma base, eu não consigo achar o pH. Eu acho primeiro o pOH. E quem é o pOH? pOH é menos log da concentração dos íons OH-, ou seja, o pOH vai ser menos log de 10 a menos 3. Quando você passa esse cara para frente, vai ficar 3 vezes log de 10. 3 vezes log de 10. E quem é o log de 10? 1. Então, o pOH é igual a 3. E quanto é o pH, Sandrão? O pH é 11. Por que o pH é 11? Porque a soma do pH mais pOH, o assunto de equilíbrio, né, iônico, tem que ser igual a 14 a 25 graus Celsius. Então ele é verdadeiro, certo? A sua dúvida maior podia ser até aqui no eletrófilo, né, que é um assunto que a gente vê mais lá em orgânica. Mas você já aprendeu que eletrófilo é o cara que recebe elétrons, ou seja, ele é deficiente de elétrons, né? Então o átomo central aqui é deficiente de elétrons. E nucleófilo é o cara que sobra elétrons, ele pode doar elétrons. Bacana? Letra D. Na letra D, antes da diluição, a amostra de ácido tinha um pH igual a 1. Então vamos para cá. Antes da amostra, tinha um pH igual a 1. Certo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, se o pH aqui é 3, quer dizer que a concentração, eu vou apagar aqui, tá, galera? Para ficar mais fácil. Vou apagar aqui, você já copiou. Então vamos lá. Eu vou usar aqui a fórmula da diluição, né? Eu não tenho, eu sei que o pH aqui é 3. Então, se o pH é 3, eu já sei que a concentração dos íons H+ nesse recipiente é 10 a menos 3. O volume aqui é 10 ml, o volume aqui é 100 ml. Então, antes, eu teria o seguinte, lembrando, esses 10 ml que eu tirei, a concentração vai ser a mesma. O que muda é a massa, já expliquei isso em soluções. Ou massa, número de mols, mas a concentração é proporcional. Então, se eu tiver aqui 1 litro de ácido, que a gente já sabe que quem ganhou agora, quem é esse ácido é o ácido sulfúrico. 1 litro de ácido sulfúrico, a concentração dele é a mesma em meio, que é a mesma em 10 ml. Então, eu vou usar a forma da diluição. Como é a forma da diluição? Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final, o volume final. Qual é a minha molaridade inicial? Não sei. Eu sei que o meu volume inicial é 10. Sandra, precisa passar para litros? Não, não precisa passar para litros, porque no outro lado eu vou botar ml também. Qual é a molaridade final? 10 a menos 3. Eu descobri por causa do pH, né? Vezes o volume final, que é quanto? 1000. Ó, então vai ficar como aqui? Vai ficar assim, Sandrão. Molaridade. Presta atenção. Molaridade é igual a 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3 dividido por 10. Concorda comigo? Porque 1000 é 10 elevado a 3. Então isso aqui vai dar o quê? 10 a menos 3 elevado a 3, você conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 com mais 3 dá 0. Eita, Sandra, agora lascou tudo. Como é que zero? Lembre-se, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então eu tenho 1 dividido por 10, que a molaridade é igual a 0,1. 0,1 é 10 elevado a menos 1. Lógico, se eu tenho 10,1, vou apagar aqui agora. Se eu tenho 10 a menos 1, e aqui era um ácido, se a molaridade dele é 10 a menos 1, então eu posso dizer que a concentração dos íons H+ também é 10 a menos 1 elevado a mols por litro. Então a concentração dos íons H+
também é 10 elevado a menos 1. Aí Sandrão já disse, né? Macete. Quando você fizer isso aqui, você já sabe que o pH é 1, porque ele é igual a potência, só que positivo. Quando é que muda? Quando se você tivesse assim, a concentração dos íons H+, é 2 vezes 10 a menos 3. Aí eu não posso dizer que o pH é igual a 3, está errado. Certo? Porque eu tenho um 2 aqui. Aí eu tenho log de 2 vezes 10 a menos 3. Aqui não. Aqui o pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 1. Quando esse menos 1 vier para frente, aí você vai ter que o pH é igual a menos com menos mais 1 vezes 10 log de 10. Então o pH vai ser igual a 1. Então a letra D também é verdadeira. Ele queria a incorreta. Questão muito boa. Só que a questão que levou aí titulação, reação de neutralização, produto iônico da água, que é pH e pOH, mas foi uma questão muito boa.